Vamos lá. Vamos falar de patrimônio imaterial, né? Semana passada a gente falou da uma universidade portuguesa e agora a gente está falando sobre tradições indígenas, que é muito importante e é a nossa identidade brasileira primordial, né? Então, o que acontece? O projeto pretende preservar a cultura indígena. No Acre, existe uma aldeia chamada Chauandawas, que fica em Marechal Taumaturgo. Então, existe um projeto de lei que o José Wandres, é isso que eu estava tentando aqui, ó. Essa é uma das propostas que o José Wandres Chauandawas, conhecido como Ruduan Chauan, se não for esse nome, me perdoa, realmente não sei a pronúncia, mas ele está com um estudo para desenvolver a língua da comunidade e estudar a cultura do seu povo, porque eles são também conhecidos como aldeia Arara, e ele tá na verdade clamando para que essa cultura possa se perpetuar através de formação e difusão de geração em geração, porque segundo ele, a comunidade há muito tempo já está passando por um desgaste e por um processo de extinção da sua cultura e de sua fala. O que está acontecendo? O que já acontece há décadas com as aldeias brasileiras, mas ele é propriamente dito dessa vez é a comunidade que está com esse problema. Então, e ele, como é da comunidade também, entrou com essa proposta para que possa se perpetuar. Então, o que acontece? Pelo menos desde 2010, essa ideia já foi elaborada, já foi, na verdade, discutida. Na época, chegou até o ministro daquela época, que era o Juca Ferreira, e o Juca falou da importância, né, e da continuidade desse projeto. Então, foram os primeiros desenvolvimentos nesse sentido da ideia. Inclusive, tem umas aspas aqui que fala dele, ó. Ele relata que em 2010, quando o então ministro da Cultura Juca Ferreira esteve no Acre, foi entregue uma carta mostrando a importância do projeto. A partir de então, começou-se o registro de tudo que pudesse pensar para que o projeto se concretizasse. Nessa primeira etapa, iniciamos um processo de coleta, registro, gravação de vocabulário que ainda estava na memória dos falantes, com o objetivo de dar uma maior visibilidade e maior uso para o apoio aos professores em seu processo de ensino e aprendizado. Ou seja, já são 12 anos, né? Isso começou em 2010. E de 2010 para cá vem coletando tudo que é relacionado a essa comunidade. E eles têm esse primeiro momento de coleta teórica de todo o material e material possível, toda a propriedade material possível, né, que tenha para que essa cultura possa se perpetuar. Começou. E aí, eles estão nessa batalha, eles estão nessa briga, ainda não está concretizada toda a negociação, mas ele já tem todo um desenvolvimento, né, desse material coletado. E estamos falando de uma importância enorme que as comunidades indígenas, nossos primeiros habitantes nesta terra tropical, e especialmente os Chauandawas, não é isso? Deixa eu só aqui. Exatamente, a aldeia dos Chauandawas, em Marechal Taumaturgo. Já coletaram todo o material, mas pelo que a gente está entendendo, ainda não existe um próximo passo, né? Na verdade, de materializar tudo isso que for coletado através
de formação de gerações com essa cultura. Falar que isso é importante é chover no molhado, né? A gente sabe que a gente precisa entender que preservação indígena, desde a época da colonização, nunca foi uma coisa importante nesse país. Ainda bem que tem um lugar de fala do José Wanders, né? Que é uma pessoa que vive essas dificuldades, que vive dessa comunidade, sabe e teme que tudo isso possa simplesmente sumir. Então, ainda bem que existe essa iniciativa, mas eu acredito que é uma questão de preservação no geral, né? A gente precisa mesmo... O pouco que a gente tinha está se perdendo durante esses últimos anos. Não creio mesmo que existe coleta, pelo contrário, o que a gente está tendo na maioria das comunidades brasileiras é a degradação da sua própria civilização indígena. A gente sabe das notícias de muitas invasões, de muitas mortes, e de muita pressão e de muitas ameaças às comunidades indígenas brasileiras. Então, eu acredito que isso seja uma realidade brasileira hoje, infelizmente, né? Com toda essa guerra que está acontecendo, a primeira coisa que se perde é a identidade, e a gente não pode simplesmente ignorar isso. Então, peço aí às autoridades acrianas que possam estar olhando com carinho aí para o José Wanders, para sua proposta, para que a gente possa ter esse projeto aí caminhando bem, e principalmente que as crianças, que os adolescentes aí dessa comunidade possam estar crescendo e aprendendo sobre a sua própria realidade. Tá bom?